Quando nós pensamos nos vilões de O Senhor dos Anéis, é quase automático lembrar de nomes como Sauron, Saruman e o Rei Bruxo, não é mesmo? Mas e aqueles comandantes que marchavam na linha de frente, liderando exércitos e espalhando o terror em nome do Senhor do Escuro? Aqueles que lideravam o exército de orques, uruks e criaturas sombrias nas batalhas mais sangrentas da Terra-média? Você sabe o nome deles? Consegue lembrar as suas histórias? Está atrasado. Nosso mestre está ficando impaciente. Ele quer os ratos do condado agora. Se você quiser saber quem são esses vilões menos conhecidos, mas que tiveram um papel crucial nas batalhas e nos eventos que moldaram a história da Terra-média, o vídeo de hoje é para você. Eu não recebo ordens de orques, vermes. Infelizmente, Tolkien não nos deu muitos detalhes sobre muitos vilões nas histórias dele. Claro, nós sabemos bastante sobre os personagens principais, como Morgoth, Sauron, Saruman, o Rei Bruxo, entre outros. Mas quando nós falamos dos vilões menores, tipo aqueles que comandavam os exércitos de Sauron nas grandes batalhas, muitas vezes a gente nem sabe o nome deles, muito menos uma história de vida completa. E olha, não me leve a mal, isso não é uma crítica. É mais do que compreensível que Tolkien, tendo criado o universo tão gigantesco, não tenha conseguido desenvolver cada personagem a fundo. Um bom exemplo disso é o chefe dos Hadarin na Batalha dos Campos de Pelennor. Ele liderou a cavalaria dos Hadarin e os Mumakil em direção a Minas Tirith. Ele usava o símbolo da serpente negra e acabou morto pelo rei Théoden em batalha. Nos filmes, essa honra foi dada a Elmer, que joga uma lança no peito dele. Eu mencionei isso só para mostrar como temos poucas informações sobre muitos desses vilões menores, mesmo os que já tinham uma posição importante nas forças de Sauron. Só que apesar disso, existe alguns que nós temos mais informações para contar. O primeiro da lista é o Gotomog, o segundo em comando na Batalha dos Campos de Pelennor, perdendo apenas para o Rei Bruxo de Angmar. A Era dos Orques começou. E só para esclarecer, ele não é o mesmo Gotomog, o Senhor dos Balrogs. Esse Gotomog é um tenente do Rei Bruxo. Depois que o Rei Bruxo foi derrotado, ele assumiu o comando e trouxe reforços do sul para a batalha principal, incluindo os Variants, os Trolls e os Orientais. O mais curioso sobre o Gotomog é que a gente nem sabe de que raça ele era. Tolkien nunca especificou isso. Alguns acham que ele era um orc, como mostrado nos filmes. Outros acreditam que ele poderia ter sido um Númenoriano negro, e há quem pense que ele era outro Nazgûl. Mas a verdade é que provavelmente nunca saberemos. Mas uma coisa é certa. Ele devia ser um guerreiro muito habilidoso e respeitado para ser o braço direito do Rei Bruxo. Não parem de atacar até que a cidade seja nossa. Agora vamos falar de Grima, língua de cobra. Grima é aquele personagem que vive numa zona cinzenta quando o assunto é de que lado ele está. Ele era o conselheiro principal do rei Théoden, mas como todo mundo sabe, ele acabou sendo revelado como um espião de Saruman. Só que no final da história foi ele quem matou o Saruman, então é complicado dizer que ele era totalmente do mal. Meu senhor, Gandalf o Cinzento está vindo. Pouco se sabe sobre a vida de Grima antes de tudo isso. O que a gente sabe é que ele se tornou um agente de Saruman em segredo, ajudando o mago a enfraquecer o rei e o seu reino. Provavelmente o Saruman prometeu para ele a Elwyn, sobrinha de Théoden, como recompensa. Eu sei, é nojento.
No livro, Grima é acusado de observar Elwyn em segredo e de perseguir os passos dela. E nos filmes ele até faz algumas investidas desajeitosas enquanto ela chora pelo primo morto. E além disso, foi o Grima que exilou o Elmer, o irmão da Elwyn, e o exército de Rohan, apenas dizendo que ele via demais. Quando o Elmer o confronta, ele fala: "Por muito tempo você tem observado a minha irmã, por muito tempo você a segue." Há quem diga que Grima pode ter ascendência dos Dunlendings por causa do cabelo escuro dele, o que o diferenciava dos outros Rohirrim. E também Grima era fisicamente mais frágil do que os outros Rohirrim, mas não temos certeza de nada. Depois da Guerra do Anel, ele foi para o condado junto com o Saruman, e lá os dois começaram a espalhar a tirania sobre os hobbits. Além disso, Saruman já estava controlando o condado à distância, enviando homens maus para causar problemas. Com o tempo, Grima ficou cada vez mais humilhado e virou praticamente uma sombra do que ele era, rastejando como um mendigo, quase igual ao Gollum, e Saruman passou a chamá-lo apenas de Verme. Grima matou o Loto Sacola Bolseiro, e tem quem diga que ele chegou até a comê-lo, algo que ele mesmo afirma no livro. Sob as ordens de Saruman, Grima ficou cada vez mais pressionado até explodir, e o Frodo tentou convencer ele a deixar o Saruman de lado, mas a gota d'água foi quando Saruman o humilhou publicamente. Nesse momento, Grima escondeu uma faca e cortou a garganta de Saruman, matando ele na hora. Isso acontece no livro, já que no filme é bem diferente. Depois disso, ele tentou fugir, mas ele acabou sendo morto por flechas disparadas pelos hobbits, terminando a sua vida curta e cheia de desgraças. Agora falando sobre Gorbag. Ele era um capitão orc muito esperto de Cirith Ungol na Terceira Era. Ele veio originalmente de Minas Morgul. Depois que a Laracna paralisou o Frodo, duas patrulhas de orcs lideradas por Gorbag e Shagrat encontraram o corpo de Frodo e o levaram para Cirith Ungol. Lá eles começaram a discutir por causa da camisa de Mithril que Frodo usava, e a briga escalou para um combate brutal entre os orcs de Gorbag e os de Shagrat. Encosta nisso e enfia isso aqui na sua barriga. Gorbag conseguiu sobreviver a maior parte da luta, mas acabou sendo morto por Shagrat. Shagrat, por sua vez, era um Uruk muito forte e arrogante, também de Cirith Ungol. Ele liderava uma guarnição de orcs da Torre Negra. Depois de encontrar o Frodo, Shagrat seguiu ordens ao pé da letra. Todos os prisioneiros deveriam ser revistados e enviados para Barad-dûr, junto com os seus pertences. Gorbag tentou roubar a camisa de Mithril, que provocou a briga. Shagrat foi ferido no braço, mas conseguiu sobreviver e escapou com os itens de Frodo, levando eles até Sauron. Ele realmente era um servo muito fiel ao Senhor do Escuro. O que aconteceu com Shagrat depois disso não é certo. Ele pode ter sido punido por Sauron por toda a confusão em Cirith Ungol, ou até mesmo recompensado pela sua lealdade, sendo colocado como capitão no Portão Negro. Se ele chegou a lutar na batalha final, não sabemos se ele morreu ou fugiu. Agora vamos falar do Ugluk. Ele era o líder dos Uruk-hai que atacaram a Sociedade do Anel em Amon-Hen. Durante esse ataque, eles capturaram Merry e Pippin, e no livro é dito que foi o Ugluk quem matou Boromir. Depois disso, ele e os seus orcs partiram para Isengard seguindo as ordens de Saruman. Tragam-nos a mim vivos e sem ferimentos.
Só que no caminho, orcs de Mordor liderados por Grisnak tentaram levar os hobbits para Mordor. O Gluck não deixou isso acontecer e matou alguns dos seus seguidores de Grisnak para garantir que as ordens de Saruman fossem cumpridas. Mas, perto da floresta de Fangorn, os Uruk-hai foram atacados pelos Rohirrim, liderados por Elmer. E no meio dessa luta, o Gluck foi morto por Elmer em combate direto. Finalmente, temos Grisnak. Ele era um capitão orc de Mordor que liderava um grupo de orcs que se juntou aos Uruk-hai de Saruman. Apesar de ser traiçoeiro e ambicioso, Grisnak não teve muita sorte na sua missão e acabou sendo morto durante o confronto com os Rohirrim perto de Fangorn. Grisnak tinha capturado Merry e Pippin, mas os seus planos para os dois hobbits iam contra as ordens de Ugluk, que queria entregá-los ilesos a Saruman. E Grisnak, por outro lado, queria levá-los para Mordor. Quando Ugluk recusou, ele saiu escondido enquanto os orcs e Uruk-hai discutiam. Pouco depois voltou com reforços, outros orcs como ele. O curioso é que de alguma forma o Grisnak sabia da existência do Um Anel, e é bem provável que ele tenha participado da tortura de Gollum, já que parecia saber muitos detalhes sobre o anel. Ele suspeitou que Merry e Pippin estavam com o artefato. E no meio do ataque dos Rohirrim liderados pelo Elmer, Grisnak usou aquela confusão toda como uma chance para encontrar os hobbits e tentar pegar o anel para si. Pippin, sendo muito esperto, tentou negociar com o Grisnak, prometendo informações sobre o anel em troca da sua liberdade e a de Merry. Mas ao invés de ceder, Grisnak decidiu levar os dois hobbits embora, e quando ele achou que um cavaleiro Rohirrim havia descoberto seu esconderijo, ele sacou a sua espada para matar o Merry e o Pippin. A ideia era evitar que eles fossem resgatados ou que eles escapassem. Antes que Grisnak pudesse atacar, uma flecha disparada pelos Rohirrim atingiu a sua mão, fazendo ele largar a espada. Ele tentou fugir, mas não foi muito longe. Um cavaleiro o alcançou e derrubou ele com uma lança. Foi assim que Grisnak encontrou seu fim. E com isso encerramos a lista dos vilões menos conhecidos de O Senhor dos Anéis. E como eu falei no começo do vídeo, a maioria deles tem pouco ou nenhum histórico detalhado, mas eu reuni praticamente tudo o que existe disponível sobre eles. Ele precisa de remédio, rapaz! Mas e você? O que você acha dos vilões de O Senhor dos Anéis? Sauron é o grande antagonista, mas é um inimigo que nunca aparece fisicamente. Vocês preferiam um vilão mais ativo e envolvido? Ou acham interessante essa ideia de um inimigo oculto, com vários capitões menores para fazer o trabalho sujo para ele? Me conte aqui nos comentários. Não aguenta o gosto! Deixa ele em paz! No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!